Agora é o momento da gente falar desse acordo que foi assinado durante esse final de semana entre o Mercosul e a União Europeia. Será que os nossos portos estão preparados para toda essa negociação, para essa realmente expansão? A gente vai saber tudo agora numa entrevista exclusiva aqui na Guardiã da Notícia com Anderson Pomini, presidente da Autoridade Portuária de Santos, que vai contar um pouquinho pra gente. Eu perguntava justamente, é a primeira pergunta que eu faço, o Porto de Santos está preparado para esse momento que é histórico, né? Foram 26 anos de negociação e agora sim, acordo assinado. Bom, prazer estar aqui com vocês, Fabi. Retornar à Guardiã da Notícia, que é uma rádio absolutamente conceituada, já estive em outras oportunidades, né? E a resposta é positiva. Primeiro, o momento em que o país passa, né? Principalmente com a assinatura desse importante acordo Mercosul e União Europeia. O Porto de Santos representa 30% de tudo o que a gente importa e exporta para o país. Só um detalhe, Fabi, 95% do que nós importamos e exportamos utiliza a estrutura portuária brasileira. Sim. 5% aviões, aeroportos, principalmente produtos menores de valor agregado. Mas, via de regra, o comércio internacional se dá pela via marítima, ou seja, 95%. E para isso nós precisamos que os portos estejam preparados, o Porto de Santos em especial, pelo que ele representa. Então, essa assinatura, ela envolve diversos países, é um debate de décadas, né? E que se apresenta com um potencial muito grande de dobrar a movimentação de importação e exportação, que passa pela principal janela de conexão com o mundo, que é o Porto de Santos. Para isso nós precisamos de mais cais, do canal aprofundado para que receba os navios maiores, nós precisamos de pistas adequadas para escoamento, mais linhas férreas, mais hidrovias, ou seja, quanto maior a quantidade de produtos, maior a infraestrutura exigida. E o Porto de Santos passa por um momento histórico. Há 3, 4 anos atrás, nós projetamos o porto pensando 20 anos à frente. Sim. E agora a gente vai ter que correr com um pouco mais de agilidade para que nós tenhamos um porto preparado para os próximos 10 anos. Assim que esse contrato passar a viger, ou seja, esse acordo for efetivamente estimulado, o porto precisa estar preparado no prazo de 5 a 10 anos. Então, o maior investimento da história será feito na infraestrutura portuária de Santos. Serão 12,5 bilhões de reais, distribuídas em diversas obras. A principal delas, centenária, a construção do túnel Santos-Guarujá, que é uma obra que tem total configuração de a infraestrutura portuária, porque conecta as margens do porto. E aqui um detalhe importante. Muitos conhecem o porto como o Porto de Santos, mas é o porto do litoral. Porque o porto, ele ocupa territórios de 5 municípios: Santos, Guarujá, São Vicente, Bertioga e Cubatão. Tá. Toda a infraestrutura está distribuída por essas 5 cidades, principalmente Santos e Guarujá. E esse túnel, ele vai ajudar muito nessa infraestrutura para a distribuição desses produtos, agora potencializados com esse acordo que foi assinado. E a gente sabe que esse acordo, muito se fala, né, no dia a dia, que a gente vai tomar um vinho mais barato, vai comer um chocolate melhor, um queijo, mas essa movimentação também a gente pode falar nos impactos disso com relação ao emprego, impactos realmente mais lucrativos do que simplesmente legislar em causa própria, digamos assim, Pomini. É isso mesmo. Na verdade, nós vivemos a globalização nas últimas 2 décadas em especial, né? De início pelos sistemas de comunicação. Hoje o que acontece na China, no Japão, 3 minutos depois, alguns segundos, todos já têm conhecimento, né? E vice-versa. Então é a globalização da comunicação. Agora a globalização do comércio. Então a Europa, que é constituída pela formação de diversos países pequenos, países que não representam estados brasileiros, né? Ela depende daquilo que nós produzimos. O Brasil é o celeiro do mundo. Não é por acaso que a China vem para cá e pretende investir em infraestrutura ferroviária.
para garantir a entrega de alimentos para os seus 1,6 bilhões de habitantes. Sim. E a Europa também. Ela não conta com tanto território para produzir alimentos como nós temos no Brasil. Então, não é por acaso que se formata um acordo comercial, né? É justamente para reduzir o custo e aumentar a oferta de alimentos. Então, o agro nosso será muito impactado. Então, obviamente, deverá produzir mais, gerando mais emprego, mais renda, mais serviços, mais impostos. Sempre que você comercializa mais, que você vende mais, você precisa preparar a sua infraestrutura. Então, emprego, certamente o Brasil será muito beneficiado. Aqui um outro detalhe importante. Sabe quantos empregos o Porto de Santos gera nesse momento, só na área primária? 50 mil pessoas trabalham no Porto de Santos. Se nós considerarmos... É maior do que muita empresa, maior né? do que muitos municípios. É verdade. Né? Se nós considerarmos a zona secundária, que é constituída pela presença de importadores, exportadores, empresas que armazenam os produtos na chamada zona retroportuária, são 150 mil pessoas que trabalham todos os dias só para movimentar produtos que chegam pelo Porto de Santos, de 600 destinos, 200 países, e produtos que são exportados também para esses mesmos locais. Então, muita gente envolvida. Se nós tivermos um novo comércio agora, que é o que se anuncia com esse acordo, nós precisaremos dobrar essa capacidade num prazo de pelo menos 10 anos. Então a notícia é muito boa para o Brasil, para a economia e principalmente para a geração de emprego e novos negócios. Agora, com esse cenário que você traçou, né, da importância realmente, principalmente do Porto de Santos, em toda essa movimentação do que chega no Brasil e também daquilo que a gente exporta, qual que é o principal desafio se a gente precisa, né, desse crescimento, e o crescimento é bom, mas ele traz também desafios. Qual seria o principal? São os acessos. Veja, o produto quando chega no navio, ele ocupa espaço, que nós chamamos de cais. Então eu preciso, primeiro, do canal aprofundado. Há 50 anos atrás, Fabi, os navios eram menores. Eles traziam, no máximo, 500, 1.000 containers. Nós recebemos, semana passada, no Porto de Santos, um navio com 18 mil containers. Então veja só, 18 mil containers equivale a 9 mil caminhões enfileirados. Um único navio. Para isso eu preciso de rodovias, eu preciso de ampliação do cais, como eu me referi no início, o canal aprofundado, porque quanto mais peso eu utilizo no navio, mais profundidade ele exige, que nós chamamos de calado. Hoje o Porto de Santos tem uma profundidade de 15. Nós precisamos aprofundar os 26 quilômetros de canal para 17. Tudo obra de bilhões de reais. Por isso que eu me referi aos 12,5 bilhões de reais. Mas não é só. Então eu recebo a carga pelo navio que chega pelo nosso canal. Essa carga, ela utiliza o cais, que precisa ser ampliado. Na sequência eu preciso de caminhões. E os caminhões não poderão ficar parados 2, 3, 4 horas para chegar à infraestrutura portuária. Porque os caminhões concorrem com os veículos que chegam e saem do litoral. Agora, no final do ano, por exemplo, foi o caos instalado. Eu vi, então, eu vivi. Perfeito. Todo mundo que desceu para a praia ou subiu, em algum momento utilizou a infraestrutura, sentiu, né, o que é a falta de infraestrutura. Porque no Brasil, nas décadas passadas, nós não projetamos a infraestrutura para o futuro, como fizeram os chineses, por exemplo, os americanos. Mas agora nós estamos fazendo. Nós estamos projetando o porto e a infraestrutura pensando 20 anos à frente. Então, que porto nós precisamos para daqui a 20 anos se o porto cresce em média 7% ao ano para todas as cargas e agora com o anúncio desse acordo, ele deverá crescer em média 10% ao ano. Então, um porto com muito melhor infraestrutura, principalmente de acessos. E lembrando que o Porto de Santos, ele representa um elo dessa corrente da logística brasileira. De nada adianta eu apresentar um porto com melhor cais, com canal aprofundado ou com retroárea adequada, se eu não contar com uma nova pista para que os caminhões possam escoar os produtos, que é a chamada terceira pista, que conecta o Planalto
a região de São Paulo, interior de São Paulo, interior do país, com o Porto de Santos. São obras complementares. Então, acessos são as obras mais exigidas para que a gente atenda essa demanda. E é um porto que serve também como referência para todos os outros do Brasil, né? Sim. Então, na mesma velocidade, os outros também estão tendo que se reestruturar e seguindo aí as tendências. O ministro de Portos e Aeroportos, que é o ministro Silvio Costa, que é jovem, que é muito dinâmico, ele faz esse planejamento levando em consideração esse mapa do país. Sim. Então, assim, quando o Porto de Santos fica com carga concentrada, isso reflete nossas falhas de gestão do passado. Porque nós deveríamos ter investido em portos do Arco Norte, em portos do Arco Sul, em rodovias, ferrovias, para que nós fizéssemos melhor distribuição dessas cargas pelo país. Não fizemos. Então, o Porto de Santos é muito demandado por conta disso. O maior porto do hemisfério sul é o Porto de Santos. Sim. Porto de Santos representa 30% da corrente comercial brasileira. Ele conta com 65 berços de atracação. Para que as pessoas nos entendam, como se fossem vagas de estacionamento para caminhões. Então o porto pode receber, nesse momento, 65 navios. Eu tenho outros 60 aguardando para entrar. E aí eles ficam lá na fila. área de fundeio, na fila. Tá? Absolutamente organizado. Mas alguns navios ficam até 20 dias aguardando. Então tem uma demanda muito grande por mais estacionamento, né, por mais berço de atracação. E a médio prazo, quantos novos estacionamentos estão sendo planejados? Num prazo de 10 a 15 anos, pelo menos mais uns 15, 20 berços de atracação. São obras complexas, que eu preciso aprofundar o canal. Porque a gente não é uma vaga de carro, não né? Não é. E esse investimento é muito pesado. E repito, não basta só o investimento na infraestrutura portuária. De nada adianta eu preparar toda a infraestrutura do porto se eu não tiver uma nova pista. Se eu não tiver investimento na linha férrea, por exemplo. Né? Porque eu preciso ter capacidade para escoar o produto. Caso contrário, eu vou ter um porto eficiente com uma malha ferroviária e rodoviária ou hidroviária que não vai dar conta. O ideal é que se a gente tivesse realmente essa infra ferroviária muito mais ativa e muito maior do que se oferece hoje, né? O Brasil, em malha ferroviária, é insignificante se a gente comparar com a Europa, que vai ser o nosso maior fornecedor. É verdade, Fabi, mas lá na Europa tem um detalhe. Eu conheci os portos da Europa, né? A malha ferroviária da Europa, em especial, é utilizada para passageiros. Para carga, eles utilizam perto de 4% para transporte de carga, porque não vale a pena. A Europa menor, né? pequeno. E o Brasil é um país continental. Para eu conectar, por exemplo, São Paulo com Mato Grosso, são milhares de quilômetros. Lá, toda a Europa, ela não soma milhares de quilômetros. Então, obviamente, o investimento aqui é muito maior. Claro que nós deveríamos ter feito isso no passado. Nós temos um planejamento para ampliarmos a malha ferroviária pensando em 2040, 2050, que é o que vem acontecendo. Difícil para a gente ver, né? Muito difícil. E a gente tem o nosso próprio modelo que nos impõe também essas dificuldades, as questões ambientais, né, que nós precisamos reformar a legislação ambiental, que é tema inclusive do Congresso, né, os investimentos, as licenças todas. O nosso modelo é um pouco mais burocrático. E aqui você me lembrou sempre um comentário que me fazem. Pô, Mili, por que na China tudo é muito rápido? Por que nos Emirados eles constroem sobre o mar, né, uma palmeira funciona, né? em 6 meses? A gente tem sempre aquela sensação, por que lá funciona e aqui não funciona? E eu fui estudar o porquê. É simples. Na China você tem uma pessoa decidindo e 1 bilhão e 600 mil executando. No Brasil é o contrário. No Brasil é o nosso modelo de democracia sem nenhuma crítica. Nós escolhemos esse modelo. Então nós favorecemos o amplo debate. Sim. Esse amplo debate traz letargia, traz lentidão, ineficiência, burocracia, é muito órgão para controlar, pouco órgão para executar, muita gente para dar palpite, pouca gente para colaborar, é o nosso modelão. E isso, obviamente, traz a chamada ineficiência. Por isso que nós precisamos, Fabi, pensarmos em uma gestão pública 4.0. Essa nossa geração precisa dar a volta nisso tudo. Ou a gente vai seria ficar essa gestão pública 4.0 para a gente ganhar aí em agilidade? com menor burocracia. Nós precisamos reduzir a quantidade de órgãos que nós criamos. Por exemplo, no aspecto ambiental, a nova legislação que está sendo proposta é boa,
mas chama a atenção de parte da sociedade, aquelas que ficam agarradas, né, talvez em excesso, aos temas ambientais. Ninguém está defendendo aqui que a gente tem que desmatar a Amazônia, acabar com as árvores, pelo contrário. Mas nós precisamos, por exemplo, adotar o modelo americano para as áreas de infraestrutura. Como funciona? Quando o americano decide que uma área é importante para a logística nacional, ele não está preocupado se ali reside um pato, um jacaré, né, ou qualquer que seja a espécie. Ele compensa, né? Ele também não sai devastando, mas ele trabalha com um sistema compensatório e define aquela área como infraestrutura de logística nacional. Aqui no Brasil, por exemplo, o setor portuário está decidido, mas o porto tem que enfrentar tanta burocracia, é licença ambiental municipal, licença ambiental estadual, licença ambiental federal, depois tem a judicialização, depois tem as associações, aí a ONG, aí vem o Ministério Público, cada um exercendo o seu papel dentro de uma configuração de Estado que nós criamos. Essa configuração precisa ser revista. Ou a gente não consegue atribuir eficiência para a gestão pública com governança. Porque o grande problema... Por que nós criamos tanta burocracia no país? Porque nós desconfiamos dos políticos. Sim. E nós criamos carimbo. Precisa passar por 10 meses. Coisa que a inteligência artificial resolveria em 10 segundos. Eu acho que agora, com a inteligência artificial, agiliza também muito dos processos, né? Muito. O desafio é como atribuirmos eficiência e agilidade na tomada de decisão para que a infraestrutura possa acontecer efetivamente, mas com proteção ao bem público e ao interesse público. Esse é o desafio. É isso que nós precisamos debater. Agora a gente vai fazer uma conexão com a Europa. Vamos falar com a Gabriele Tricânico ao vivo, que vai participar dessa entrevista com o Pomini, diretamente da Itália. Bom dia, Gabi. Bom dia, Fabi. Bom dia, Anderson Pomini. Bom dia a vocês que nos acompanham nas multiplataformas da Guardiã da Notícia. Conforme eu prometi, né, Fabi? Eu falei, eu vou fazer uma pergunta, vou participar e vocês seguem daí. Mas eu não peguei o início da conversa de vocês, mas eu quero falar sobre o Porto de Santos com uma conexão fazendo com o litoral norte ao Porto de São Sebastião. Recentemente, durante o leilão lá na Bolsa de Valores, o governador Tarcísio provocou o ministro de Portos e Aeroportos, à época, que agora se licenciou para ser deputado federal, para fazer uma ZPE, né, como se fosse uma rota entre o Porto de Santos e o Porto de São Sebastião. Como o Porto de São Sebastião ainda não foi privatizado, ainda tem um caminho longo a ser percorrido, parece que a promessa é agora para até abril de 2026, eu gostaria que o Pomini falasse um pouquinho para a gente se isso beneficiaria essa ZPE entre o Porto de Santos com o Porto de São Sebastião, se isso seria viável, qual que é a avaliação dele. Muito bem, deixar meu abraço aqui à minha amiga querida Gabriele, que está cada vez mais jovem, né, que presta um grande serviço à comunicação nacional. E agradecer a pergunta, Gabriele. Veja, Zona Portuária de Exportação, ZPE, é muito importante para o momento atual em que vivemos, não só para São Sebastião, mas também para todos os portos, Porto de Santos e São Sebastião em especial. Explico. Num passado recente, Cubatão, ela concentrava uma zona de produção de produtos que eram escoados até o Porto de Santos, portanto muito próximo, e esses produtos imediatamente eram exportados para outros países. Então, zona portuária de exportação é isso, é você aproximar a indústria, a fábrica, do setor portuário. Na China, por exemplo, a BYD tem uma fábrica de veículos que está diretamente conectado com os navios. Quando o veículo fica pronto, eles conectam através de uma rampa, tá? O veículo ele é embarcado diretamente no navio, da fábrica para o navio. Essa é a ideia da ZPE aqui no Brasil. Mas para isso nós precisamos flexibilizar a legislação, principalmente ambiental. Por quê? Lembram-se que Cubatão, no passado, sofreu uma pressão muito grande, né? E nós tivemos até casos de crianças que nasceram sem o cérebro. Então, isso foi objeto de debate nacional. Hoje, Cubatão é exemplo, inclusive, de recuperação ambiental. Já venceu
todo esse histórico de agressão ao meio ambiente, mas perdeu as empresas. Várias empresas subiram para o ABC ou para o interior de São Paulo. A gente vive um momento de recuperação dessas empresas. Para isso, nós precisamos criar essas zonas portuárias de exportação, que oferecem incentivo fiscal para que o empresário vá até o local, flexibilidade, principalmente nas questões ambientais e principalmente de redução de custos para a logística. Então, a empresa produz, a fábrica entrega o seu produto diretamente no porto, mas conta com todo o aparato do Estado, principalmente sobre a legislação ambiental e a redução fiscal. Essa é a ideia que foi defendida pelo governador, que é, inclusive, um projeto do governo federal, defendido pelo Ministério de Portos e Aeroportos, em especial pelo nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, que é conectar a indústria com a janela de exportação, que é o Porto de Santos. Então, esse projeto, inclusive, ele vem sendo já implementado em Santos e poderá ser estendido já nos próximos anos para São Sebastião também. Gabi? Tá certo. É isso, Fabi. Obrigada pela resposta. Pomini, boa entrevista aí para vocês. Lembrando que esse conteúdo estará disponível em aguardiandanoticia.com.br e eu volto no download da notícia, segunda edição. Tá certo, então, Gabi, obrigada aqui pela sua participação. A gente vai seguir aqui, concluindo com o Pomini sobre essa questão da infra e também o quanto realmente isso vai gerar em empregos, isso vai gerar realmente um aumento para o Brasil. Você falava sobre a China, mundo ideal, né? A indústria conectada direto ao porto. Às vezes a gente reclama que demora as encomendas internacionais a chegarem, porque existe todo o caminho também da exportação. Perfeito. Veja, hoje a gente vive a chamada globalização do mercado, né? Uhum. E uma concorrência muito grande por esse mercado. Não é por acaso que o governo americano atual, inclusive, vem questionando o papel da China junto à América do Sul. O recado que o governo americano passa ao prender o presidente da Venezuela é para proteger o petróleo, uhum. E na sequência ele publica outros recados para outros países também. Então, que é o quintal dos americanos, pelo menos na ótica deles, né? A China se tornou o grande mercado mundial. Mas veja, nós fizemos um elogio à China, né? Do modelo e da eficiência. Mas podemos registrar algumas críticas também. Ali nós não temos democracia. Sim. A gente tem notícias de trabalho, pelo escravo, menos por né? trabalho tipo escravo. Né? Não existe milagre do porquê que você reduz o custo da produção, né, desses produtos que chegam para o Brasil ou para o mundo, uhum. A baixo custo. Porque, obviamente, você tem milhares de pessoas pagando esse custo na origem, trabalhadores. Então, assim, o que o Brasil precisa fazer é se preparar para boa infraestrutura, né, com melhores condições e infraestrutura portuária. Principalmente para esse acordo que foi anunciado entre Mercosul e União Europeia. Né? A nossa origem, ela tem relação direta com Portugal. Né? A nossa porta de entrada, a nossa cultura, a nossa língua, tem relação direta. Você anda aqui por São Paulo, você se identifica muito com a arquitetura portuguesa, italiana, espanhola. Então a nossa influência sempre foi europeia. E agora, com a assinatura desse acordo, a gente retoma esse diálogo e uma capacidade muito forte de aumentarmos a exportação de diversos produtos. São mais de 5 mil produtos que foram listados nesse acordo, né, com destaque para o nosso agro. Por quê? Porque, num primeiro momento, há a proteção do próprio mercado local. Agricultores, inclusive franceses, protestaram muito contra essa assinatura, né? E, obviamente, porque a chegada dos produtos brasileiros, ela gera um efeito que a China já experimentou há alguns anos atrás. Quando a China fornece produtos mais em conta, ela concorre com o mercado local, que é o que vai acontecer com os produtos, principalmente com natureza agrícola, que são produzidos no Brasil. Então, nós somos muito competitivos porque nós temos capacidade de produção em quantidades,
coisa que a Europa não tem, até porque o território é muito menor, né? Mas a boa notícia é mais emprego, mais renda, né? Mais impostos e principalmente melhor infraestrutura portuária para o Brasil. Então a gente pode esperar aí. E para 2026, ano eleitoral, ano de movimentação, é um ano que realmente a gente sabe que todos os cantos do Brasil também se movimentam. Tem impacto? É um ano bastante aquecido, né? Uhum. O Porto de Santos é uma empresa pública federal cujo acionista principal é o governo federal. Sim. 99,99% das ações. Mas é uma empresa com grau de maturidade e governança muito grande, principalmente implementada com a lei das estatais, que vai completar agora 10 anos. Ela foi criada ali na época da Lava Jato, uma lei criada para a Petrobras em especial, mas que foi implementada em todas as empresas públicas principais do país. E o Porto de Santos, que recebeu o prêmio, inclusive, de governança do Tribunal de Contas da União do ano passado, prêmio de transparência, foi classificada pela revista Exame, dentre as 450 principais empresas públicas e privadas do Brasil. Nós ficamos em primeiro lugar em desempenho financeiro e segundo lugar no desempenho geral de prestação de serviços. Então, tudo isso, esses dados revelam a boa governança da empresa pública Porto de Santos. O que, de certa forma, também traz uma blindagem para a política, principalmente para o ano eleitoral. Toda a configuração, a entrada dos diretores do Porto de Santos, ela exige e sofre um rigor técnico muito alto. Então, no passado isso não existia, hoje não. Isso faz com que a empresa fique preservada, principalmente contra o avanço dos políticos em ano eleitoral, que é do nosso modelo, né? Então, assim, eu diria que, mesmo durante o processo eleitoral, o Porto de Santos não sofrerá interferências da política. Mas será pauta. Mas não tenha dúvida. Principalmente sobre obras. Sim. Né? Nós fizemos um grande acordo, por exemplo, para tirarmos do papel a maior obra de infraestrutura do país, que é o túnel Santos-Guarujá. Sim. Né? Governo federal e governo estadual. E aqui tem uma briga muito grande pela paternidade. Por isso que eu estou dizendo. Né? Com certeza, nos debates, ele vai estar lá na pauta e todo mundo querendo ser pai desse filho, né? Isso mesmo. Da nossa parte, pela ótica do Porto de Santos, nós estamos felizes que a obra está saindo do papel. Sim. Então, pouco importa quem é o pai. Quem ganha com isso é o Brasil. A criança é bonita, né? A criança é bonita. Se estão concorrendo pela paternidade, é porque a criança tá com os olhos claros, né? Tá loira, tá bonitinha, enfim. O momento é muito bom para o país e para o Porto de Santos, e a gente tem tomado todo cuidado para que, embora a política queira exercer, né, a sua influência, o Porto de Santos não se afete e continue com o seu plano de investimento intacto mesmo durante o ano eleitoral. Tá certo, então. Suas conclusões finais, quero agradecê-lo pela presença aqui nos estúdios da Guardiã da Notícia. Saiba que os nossos microfones estão sempre abertos. Eu que agradeço, Fabi. Parabéns a você, toda a equipe pelo trabalho, a Guardiã da Notícia. Dizer que nós estamos muito otimistas, né? O Porto de Santos é um termômetro da economia nacional. Então, quando a gente visita o cais, a gente visita o canal e vê o porto repleto de navios, fila de navios para entrar e para sair, toda aquela pujança acontecendo no Porto de Santos, a gente fica feliz. Porque se o Porto de Santos vai bem, é porque o Brasil está bem, está produzindo mais, está importando mais produtos industrializados, o que representa a força da nossa economia. E, para finalizar, muito felizes com a retirada do papel de um sonho de 100 anos, que é o túnel Santos-Guarujá. E o recado que a gente passa para o Brasil em ano eleitoral é que quando os brasileiros eles estão irmanados, pouco importa o lado ideológico da política, a gente vai bem, o Brasil funciona. Essa obra centenária sai do papel. Sim. Talvez esse seja o principal recado. Nós precisamos dos brasileiros irmanados e driblar esse discurso tolo de boas lados, ideias, né? de boas ideias, bom planejamento e boa execução.
Tá ótimo, então. Obrigada. A gente conversou com o Anderson Pomini, que é o presidente de Autoridade Portuária de Santos, trazendo aqui todas as novidades do Porto de Santos e, mais do que isso, falando realmente dos impactos desse acordo firmado neste final de semana no Paraguai entre a União Europeia e o Mercosul. Aqui na Guardiã da Notícia você tem informação em primeira mão, você fica sempre muito bem informado.